Shalom, crianças! Bem-vindos à Rede Kids. Mais um domingo, mais um culto abençoado pelo Senhor. Estava com muita saudade de vocês. E aí, vocês estavam com saudade dos nossos cultos, de todos os nossos professores? A nossa chance nesses domingos é justamente isso, né? Acabar com um pouquinho da saudade e juntos louvarmos ao Senhor. Pois é. Para iniciar então esse culto maravilhoso, esse momento com Deus, esse momento de união, nós vamos fazer o quê? Falar com o nosso papai. Então, neste momento, eu peço que você feche os seus olhos. Não é porque você não pode olhar para nada, mas é para que você se concentre. É o momento de falar com Deus, tá bom? Então, convide quem está aí no seu lar, convide sua família, se tiver alguma visita, e vamos juntos agora falar com o nosso Pai, com o nosso Deus. Papai, Abba, neste momento, nós te agradecemos por esta oportunidade de estar contigo, de passar um tempo contigo, de ouvir da tua palavra, de sermos alimentados por ti, Jesus, de recebermos essa fé que vem da tua palavra, que vem da tua vida. Papai, obrigada por adentrarmos esses lares, obrigada por cada criança que está aqui conosco ouvindo este culto, obrigada por essas famílias, obrigada, Pai, por esta chance de juntos louvarmos a Ti dentro de cada lar, e principalmente nós te agradecemos pela chance de a tua palavra, do teu evangelho, Jesus, poder ser implantado no coraçãozinho de cada criança e no seio de cada família. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que tens feito. E nós te pedimos que este lar, que essa criança tenha paz e que neste momento o louvor, a palavra, as histórias, esse momento de conversa seja para a tua honra, para a tua glória, e seja um tempo de transformação. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Ai, tão legal, né? Falar com Deus, muito bom. E se liga, criança, porque hoje nós iniciamos uma nova série de cultos. É isso mesmo! A partir de hoje nós vamos aprender mais sobre Jesus, sobre o seu amor por nós e sobre como o Evangelho de Cristo foi se espalhando para as pessoas. Nós vamos mergulhar nas histórias do livro de Atos. Preparado para conhecer mais sobre Paulo? Conhecer as aventuras de Silas, Timóteo, Barnabé, Áquila e Priscila? Eu tô preparada, tô muito feliz, aguardando por cada aventura e história legal que nós vamos ouvir pelos próximos domingos, começando hoje. Então você não pode perder. Vai preparando aí porque tem muita coisa legal pela frente, tá? E, claro, nós fizemos uma oração. Agora nós vamos fazer a leitura da palavra, porque não pode faltar a Bíblia, como a gente sempre fala. E você? Já pegou a sua Bíblia? Então, dá pausa no vídeo e vai lá pegar a Bíblia e volta rapidinho pra gente ler junto a palavra. Bom, vamos lá. A leitura da nossa palavra de hoje é em 2 Coríntios 5:17. A minha Bíblia aqui, 2 Coríntios 5, verso 17, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Repetir? Vamos repetir então. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Que bênção! Então,
Se nós estamos em Cristo e nós somos nova criação, é tempo de festa, porque é tempo em que tudo se fez novo. Todas as coisas se fizeram novas em Cristo. É tempo de louvar a Ele. Então, agora, vamos louvar a Ele? Tenho certeza que essa vocês conhecem. De novo pra celebrar aquele que primeiro
a ti, Jesus. Aleluia. E o nome dele é... Quero ouvir bem bonito agora, criança. Jesus, 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 o nome dele, do nosso amado, daquele que nos ama, que nos salvou, que nós adoramos, é Jesus. Gostaram, criança? Sabe, eu tava aqui no meu sofá de casa adorando a Deus, mas deu pra esquentar um pouquinho, viu? Eu gostei muito de louvar a Jesus junto com vocês. Espero que vocês tenham gostado deste momento, porque é um momento de adoração, de falar para Ele que nós celebramos a Ele, porque nele, em Jesus Cristo, nós fomos feitos nova criação. E este versículo que nós lemos hoje, em 2 Coríntios 5,17, vocês se lembram que eu sei. Vocês sabem quem foi que escreveu? Paulo! Isso mesmo! Foi o apóstolo Paulo que escreveu este livro, que escreveu este versículo que nós lemos. Sim! E hoje nós iniciaremos a nossa série super especial falando sobre... Não, peraí, eu não ouvi. Falando sobre... Isso aí! E vocês sabem quem é esse menininho? Difícil? Vou dar uma dica. Ele é o protagonista da nossa história de hoje. Se você disse que é Paulo, você acertou. Aqui, ele quando era criança, era um menininho. Só que antes o nome dele era Saulo. Saulo nasceu na cidade de Tarso. Ele nasceu alguns anos depois de Jesus Cristo. Isso! E, como era costume dos menininhos judeus, ele foi ensinado de tudo. Ele sabia todos os 10 mandamentos, ele sabia sobre como foi feita a criação, sabia sobre toda a história dos judeus. Lembra que a gente contou sobre a libertação do Egito? Ele sabia de tudo, porque ele foi ensinado assim. Ele sabia de toda a história e desde pequenininho, Saulo, ele aprendeu a amar a Deus, a amar a sua palavra. E ele cresceu sendo ensinado a amar a Deus acima de todas as coisas. Bom, por volta dos 12 anos de idade, Saulo, 10 a 12 anos, ele foi ensinado por um professor muito importante na época na história judaica, chamado Gamaliel. Saulo aprendeu tudo com Gamaliel. Ele aprendeu a amar a Deus ainda mais. Ele aprendeu ainda mais sobre as histórias bíblicas. Ele aprendeu ainda mais sobre o Senhor, sobre a sua grandeza. E cada dia mais, Saulo, aquele menino, ele crescia aprendendo tudo sobre a palavra com Gamaliel, que era o mestre dele na época. E além de aprender tudo sobre a Bíblia, Saulo aprendeu uma das profissões mais importantes na época, na cidade dele, que era montar tendas. Isso mesmo, ele sabia fazer isso muito bem, de uma forma de muita qualidade. Ele era muito trabalhador. Aí, quando Saulo se tornou adulto, ele também se tornou um fariseu. E aí, quem sabe o que é um fariseu? Você já ouviu essa palavra, fariseu? Fariseu? Não? Então, bora aprender. Fariseu, na época do Novo Testamento já, eram homens que zelavam muito pelo cumprimento da lei de Moisés. Era como um partido político da época. Saulo, como os fariseus, ele era
muito religioso, sabe? Ele seguia assim e ele acreditava que só a lei dos fariseus, que só o que eles acreditavam era verdade. Por isso, Saulo não acreditava que Jesus era o Messias e ele ficou muito bravo com essas pessoas que saíam espalhando por aí que Jesus havia ressuscitado, que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus. Ele ficou muito irritado com isso, como todos os outros fariseus. Isso mesmo. E por causa disso, Saulo, esse homenzinho aqui, começou a perseguir a todos os cristãos. Porque ele acreditava que era tudo mentira. Mas não ficou só em perseguição. Saulo levou tão a sério que tudo era uma mentira e que deveria ser combatido, que ele e outros fariseus acabaram até matando cristãos para que o evangelho de Cristo não se propagasse. Foi um momento muito triste da história de Saulo. E certo dia, Saulo com alguns homens, ele foi até a cidade de Damasco porque sabia que tinha um movimento cristão ali. Então, ele pegou e junto com os homens foram lá para prender os cristãos e para acabar com tudo. Vamos acabar com tudo, Saulo falou. Era o que ele achava. Não sabia Saulo que ele teria um encontro durante o caminho de Damasco. Alguns de vocês já sabem essa história. Quem foi que se encontrou? Quem vocês acham que se encontrou com Saulo no caminho? Se você disse Jesus, você acertou. De repente veio um clarão muito grande e aí Saulo não enxergava mais nada. E uma voz falou bem alto: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo caiu no chão assustado e aí ele falou tremendo: quem é, Senhor? E aí a voz respondeu: eu sou a Jesus, a quem você persegue. Pois é, Jesus, o próprio Jesus, foi falar com Saulo através da luz e da voz brilhante. Foi. Os companheiros de Saulo, eles ouviram a voz. Eles até viram um clarão, mas eles não estavam entendendo nada. Só Saulo entendeu o que estava acontecendo. Só que não ficou por aí não, crianças. Saulo ficou sem enxergar nada. Saulo não enxergava nada depois daquele clarão. Aí os companheiros de Saulo tiveram que levar ele até a cidade, assim, porque ele não enxergava nada. Tamanha foi a experiência que ele teve naquele encontro com Jesus. E lá na cidade de Damasco, Saulo ficou em jejum, sem comer nem beber nada durante 3 dias, pensando no que tinha acontecido. Jesus realmente falou muito forte com Saulo, porque Saulo achou que estava certo, que ele estava fazendo as coisas certas, mas aquela voz mostrou para ele que ele estava errado, que ele estava enganado. Então ele precisava refletir. Meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? Foi, Jesus fez Saulo refletir sobre tudo que estava acontecendo. Até que Ananias, um homem de Deus que acreditava em Jesus Cristo, seguia Jesus Cristo, ele foi enviado por Deus para ir até Saulo e orar por ele, para que a visão dele voltasse. E também porque Saulo já havia aceitado Jesus, o coração dele já havia aberto para Jesus. E aí, Ananias foi lá e orou por Saulo. E enquanto Ananias orava, como se escamas saíssem dos olhos de Saulo, e ele abriu e conseguiu enxergar. Tudo de novo, na hora, Saulo conseguiu enxergar através da oração de Ananias. E Saulo,
Depois de tudo isso, ele se arrependeu de tudo que ele tinha feito, das coisas ruins, de ter perseguido as pessoas. Ele entregou a vida a Jesus e ele passou lá muitos dias, passou um bom tempo aprendendo mais sobre Jesus, aprendendo mais sobre quem Jesus é. Ele tinha muita fome, muita vontade de conhecer cada vez mais de Jesus Cristo. E Saulo, que perseguia tantos cristãos, se tornou um cristão. E de perseguidor, se tornou perseguido. Ele teve até que fugir da cidade, porque umas pessoas estavam querendo acabar com Saulo. Como assim? Ele estava atrás dos cristãos e agora é um dele? Isso não pode acontecer. É verdade. Mas Saulo não se importava, porque depois do encontro com Jesus, Saulo se tornou um novo homem. Isso mesmo, ele amava tanto a Jesus que ele não se importava do que os outros achavam dele. Ele só queria cada dia mais Jesus, porque ele sabia que Jesus estaria com ele, que Jesus cuidaria dele a todo momento. Ai, que emocionante a história de Saulo! Pois é, isso é só o começo. Se preparem, porque ainda tem muita história boa vindo por aí. Isso mesmo, nós vamos ouvir nos próximos domingos mais sobre essa história, a continuação da história de Saulo. Como eu falei lá no comecinho, várias histórias muito legais de aventuras de várias outras pessoas que também fizeram parte do início da distribuição do evangelho, do início da igreja, do início dos primeiros cristãos. Vai ser muito legal, vamos acompanhar juntos cada momento dessa história. E assim como Saulo foi totalmente transformado por Jesus, ele teve uma vida nova. Vocês vão ouvir nas nossas histórias mais pra frente coisas incríveis que ele fez pela transformação que passou com Jesus Cristo. Assim também pode acontecer com você, comigo, com aquela pessoa que você ama, com as pessoas à sua volta. Isso mesmo. Se você tem alguma situação, conhece alguém que precisa ser transformado por Jesus, ore por ele, porque Jesus pode transformar. E se você é essa pessoa que precisa de algo novo, precisa ser transformada por Jesus, precisa ter mais amor, precisa parar de fazer algo que você tem dúvida se é certo, se não é certo, ore, porque Jesus ele pode transformar. Jesus ele pode transformar tristeza em alegria, como nós cantamos. Jesus pode transformar doença em saúde. Jesus pode transformar briga em paz. Jesus pode transformar separação em união. Jesus pode transformar todas as coisas e todas as pessoas, porque Ele, somente Ele, tem todo o poder. Então creia e peça, porque Ele vai te atender. Amém? E depois dessa historinha super legal e desse fechamento agora, né, que nós falamos que Jesus pode transformar todas as coisas, é só você crer. Vamos fazer uma oração, né, para encerrar esse momento. Então feche os seus olhos novamente, coloca a mão no seu coraçãozinho e vamos orar. Papai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Esta palavra que não volta vazia, mas ela sempre cumpre o destino ao qual foi colocada. Papai, obrigada por falar conosco, obrigada por falar com essa criança. Papai, neste momento, entra nos lares e transforma todas as coisas, faz nova todas as coisas. Papai, essa criança que coloca diante de Ti o que ela deseja que seja transformado, atende o desejo desse coraçãozinho. Nós te pedimos em nome de Jesus, transforme a tristeza em alegria, transforme a doença em saúde, transforme as brigas em paz e transforme em nome de Jesus aquilo que estava separado em união. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, nós te agradecemos por este momento de culto, te agradecemos por essa semana que se inicia e nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem coberto a cada lar, a cada criança, a cada família com o teu sangue, tem nos guardado, nos livrado de todo o mal. E nós sabemos que a sua paz, Jesus, a paz que excede todo entendimento, é
essa paz que nos dará uma semana abençoada, uma semana tranquila, e pelo teu sangue nós cremos que uma semana guardada em ti, em nome de Jesus. Amém. E não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos, com a sua família e, é claro, se inscrever no canal Insejec SPTV para que você veja todos os vídeos assim que eles entrarem. Não só esse das crianças, mas também os cultos da nossa igreja. Se os seus pais não assistem, é uma chance aí para vocês mostrarem para eles, tá bom? Para que o culto a Deus seja feito aí na sua casa, na casa dos seus parentes, na casa dos seus amigos. Compartilhe a palavra de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar nos próximos cultos, sobre compartilhar quem Jesus é. Então já começa de hoje. Boa semana pra vocês. Curtam bem o restinho de férias de vocês, que já já as aulas voltam, né? Sejam obedientes ao papai e à mamãe. E acima de tudo, obedientes a Deus, porque Ele ama vocês. Tá bom? Beijo! Até a próxima!